Boa noite, boa noite, boa noite, Gui, boa noite, Wes. Estamos começando mais um podcast em Cucá, né? Vamos continuar na série Contra a Onda, só que hoje... Parênteses. Hoje nós estamos com uma visita top, velho, top, Galera, top demais. top. Bispo Alan, prazerzaço tá com você. Prazer é meu. O Bispo Bispo Alan Alan, seja é do bem-vindo. Ministério... Bem-vindo, meu amigo. É do Ministério Semente da Fé. Semente da Fé. Cara, esse podcast, esse episódio vai ser top demais. Top, galera. Galera, fica aí o episódio todo. Não sai nem no meio, não sai nem pra ir no banheiro. Porque o Bispo tem história boa pra caramba. Eu, particularmente, conheço o Bispo já há, 7 ou 8 anos. 7 ou 8 anos. Fiz parte da igreja do Bispo. O Bispo foi meu pastor. E foi um tempo, Glória cara, a Deus. muito abençoado, onde eu aprendi, cresci. Ele pode falar até um pouco mais, né? Sim. Como teve história, hein, Bispão? Bastante. Teve história pra caramba. É um prazer te ter aqui, Prazer é meu. cara. Bispo, E é glória uma- a Deus pela sua E vida. é uma honra, né? Porque é nosso primeiro entrevistado, né? Olha Então, aí. glória a Deus. Aonde Deus vai nos levar, não sei, mas tenho certeza que você vai voltar de novo. Amém. Lá na frente. Amém. Vamos contar testemunho desse início aqui, aonde Deus vai nos levar Amém. para que o evangelho chegue cada vez mais longe, né, meus amigos? Amém. Amém. Isso aí. Ou só põe a espuminha aí, porque senão vai dar uma estourada. Perdeu a espuminha. Ó, se isso, o áudio galera. ficar É ao ruim, vivo. se o áudio ficar ruim, depois todo mundo culpa o Rodrigo. Lá vai no Instagram dele. Ou me dá uma espuminha. E o Rodrigo! melhor. Então, quando você falar, bota aqui embaixo aqui, porque aí Sim, sai tá o aqui. som sai melhor. Não, aqui acho que fica ruim, pô. Não fica Então bacana. vocês falam aí também, vocês cobram o Wesley, se o É, áudio ficar galera, ruim, cobra o Wesley. Não vai lá. ficar ruim, não. Vai ficar bom. Ai, senhores, como é bom estar com vocês. Mais uma quinta-feira. Série Contra a Onda. Mas com esse parênteses abençoado aqui que vai ser a entrevista aqui com o Bispo Alan. Bispão, vou começar já, porque a galera não quer esperar muito tempo. Essa geração de hoje não quer esperar, não Mediatista. quer introdução. Eu nem vou falar. Ó, eu nem vou falar curte, se inscreve, porque eu sei que já tá aparecendo na tela aí, então nem vou levar muito tempo aqui. Que amizade é essa? É família, aí não curte, não se inscreve. Vamos lá, galera. Vamos lá, a gente Vamos conta. divulgar, vamos Pessoal, se inscrever. isso ajuda a gente pra caramba. Quando você curte, quando você compartilha com a família, quando você se inscreve, ajuda pra caramba a gente, porque esse aqui é um projeto que a gente quer ver chegar longe, e Deus vai fazer. Amém. Mas se a gente puder contar com a sua ajuda, vai ser sensacional, tá bom? E você está colaborando com o evangelho para chegar cada vez mais longe. Então, seja abençoado. Amém. Amém. Bispão, vamos começar? Bora. Vou te fazer a primeira pergunta. Na verdade, não vou te fazer pergunta nenhuma. Vou falar pra você contar um pouquinho pra gente, porque eu conheço um pouco da sua história. Rodrigão não conhece e o Wesley talvez conheça, muito pouco. De É você. porque o Wesley você também já falar. foi no Ministério Semente da Fé, que fica lá em Guarulhos, galera. Então pesquisem aí no Google que vocês vão achar Semente da Fé em Guarulhos, que é uma igreja, cara, bênção demais. Vão visitar lá, tá? Mas conta um pouquinho da sua história aí, da sua conversão, família, enfim. Estamos aí, eu estou há 27 anos, como eu falei no início, no Evangelho. Isso é quase uma vida, É né? quase uma vida, né? me converti com 16 anos. Glória a Deus. E é interessante que a pioneira do Evangelho foi a minha tia, né? Eu tinha uma mulher de muita fé, de muita oração. E minha tia sempre evangelizou a família inteira. Qual que era o nome dela, Bispo? Gildete. Judete. Hoje é evangélica ainda. Ainda. Firme e forte. Ainda. Judete, Deus te usou. Ela foi uma pescadora. E ela fazia muito culto na minha mãe, né? Só que assim, meus irmãos aceitavam Jesus de baseada. Fazia apelo, eles iam sempre lá e aceitavam, só que não mudava de vida. E eu sempre entendi que uma vez que eu tivesse tomando esse passo, né, seria para sempre, né? Então eu sempre me negava, porque eu achava que não era o momento. Uhum. Eu não me via ainda preparado, né? Não sei se na época eu me via assim. Os jovens de hoje, né? Eu não curti ainda, Isso. vou curtir a vibe, depois eu venho pra Cristo, né? Aquela coisa.
E aí os anos passaram até que eu tive uma decepção amorosa, olha só. A decepção amorosa sempre... A decepção amorosa sempre traz o povo pra igreja, já percebeu, velho? Eu acho que uma ferramenta de É Deus. uma ferramenta pra muito Deus, boa cara. pra Deus, viu? E o porquê que é bom? É sempre estar pregando em tempo e fora de tempo. A minha tia sempre ali, ó, Jesus está voltando, você está negando e tal. E aí quando eu me vi naquela situação de ter dado errado um relacionamento, eu falei, eu vou lá na igreja da minha tia. E fui fazer uma visita. Um culto abençoado, um testemunho tremendo, e minha tia quer aceitar Jesus? Eu falei, não. Voltei no dia seguinte, que era um congresso, e fizeram o apelo, ninguém veio em mim, e eu senti de ir lá na frente. Estou aqui há 27 anos, Glória a Deus. vai fazer 12 anos que estou pastoreando uma igreja, Glória a Deus. Amém. e estamos aí ganhando almas. O Bispão nunca mais saiu e foi dar uma voltinha no mundo. Né? Não. Direto. Já estive dentro da igreja em crise, Ah, em crise, Quem mas nunca? nunca saí. Todo mundo chega num período Sim. daquela crise de identidade Sim. cristã, né? Vamos dizer assim, Sim. né? Meio rebelde, não sei, eu Sim. sei de tudo, né? Eu não preciso de igreja. Né? Mas assim, eu nunca deixei de ir para a igreja. Isso não existe. Eu viu, sentava galera? lá no fundo. Mas Mas igreja ia. mas estou aí. Amém. Aceitei o desafio. É isso. Glória a Deus. Muitos desafios, né? A vida cristã, Bastante. e quando você tá pastoreando, a gente sabe que assim, os desafios eles são ao quadrado, ao cubo, Sim. né? É legal. Ô Bispão, você ia falar alguma coisa, Wes? Não, vai lá. Não, isso aqui, eu adoro essa pergunta, cara. Porque eu tenho certeza que essa pergunta ela vai edificar pra caramba, galera. Que é, qual que é a experiência mais sobrenatural que você teve? A experiência mais sobrenatural, você diz, a igreja, né? Dentro da igreja, a experiência mais sobrenatural com Deus, ou ali quando você estava na igreja e você viu algum milagre, alguma maravilha ali. Certo. Eu tenho várias, mas eu vou contar uma. Assim que eu comecei a caminhar com Cristo. Como essa minha tia me ganhou para Jesus, então eu morei um tempo com ela, porque a casa onde eu morava era um pouco distante. E como minha tia sempre foi assídua na igreja, de culto de oração, tarde da bênção, monte. Essas igrejinhas maravilhosas, né, cara? É muito... Então eu me joguei, né? Eu era 16 anos, eu me joguei no evangelho. Então comecei a ler a Bíblia, minha tia sentava comigo para explicar a Bíblia, e ela sempre dizia assim para mim, você vai crescer muito, e um dia você vai me ensinar. E os anos passaram, eu já sentei com a minha tia ensinando ela. Top. Então assim, era o professor ensinando o aluno, e o aluno agora ensinando o professor. Sim. É um barato louco. E eu me lembro que tinha um quartinho de empregada, que eu dormia na casa da minha tia. E um dia eu estou dormindo à noite, eu ouvi uma voz. Foi a primeira vez que eu ouvi uma voz igual eu estou conversando com vocês. Voz audível. Audível. Eu tive duas experiências assim. E numa dessas noites, às 3 horas da manhã, eu ouvi uma voz falando para mim assim, tal artista, que eu não vou falar o nome, Sim. acabou de fazer um pacto com o diabo. Meu Deus. Misericórdia. Foram 2 vezes que Deus me falou de artistas relevantes, que um já morreu e a outra está aí até hoje na televisão. E depois eu fui saber que o camarada tinha sofrido lá, tinha tido um derrame, e o Espírito Santo tinha falado comigo que ele tinha feito um pacto com o diabo. Então essa foi a primeira experiência que eu tive. Uma outra experiência que eu tive, uma vez eu estou descendo para ir para casa, estou no ponto Bispão, de ônibus. E desculpa te interromper, por Pode que falar. você acha que o Espírito Santo te falou isso? Eu acredito que era para interceder. Interceder. Eu creio Interceder. nisso. Interceder por esses artistas, no caso, né? Sim, eu era muito novo, jovem, Poderoso. não entendia nada. Falei, poxa, por que Deus vai pegar um menino, vai falar que houve um pacto, trazer isso, e no dia seguinte, às 7 horas da manhã, eu estava na igreja para interceder junto com um grupo de oração. Então essa foi a primeira experiência que eu tive de ouvir a voz do Espírito Santo. Poderoso, cara. Uma vez eu estou descendo para pegar o ônibus, e quando eu estou chegando, o Espírito Santo falou assim, tal ônibus vai passar. Eu falei, é loucura. Esse ônibus demora mais de 1 hora. Ele vai passar? Não, tá errado. Sentei no ponto de ônibus e estou olhando para lá.
Quando eu voltei o meu olhar para lá, o ônibus que o Espírito Santo tinha me dito, ele passou. Ele disse assim, tá vendo? Eu falei com você. Então, a percepção espiritual, ela é muito simples, só que a gente tem que estar preparado para ouvir e obedecer. Porque às vezes a gente acha que Deus vai falar coisas absurdas. Não é, ele vai falar às vezes de um ônibus. Sim. E se a gente entende esse começo, que eu era um menino, se a gente entende esse começo, a gente vai crescendo em conhecê-lo. Né? Oséias fala isso, que a gente precisa conhecer e prosseguir. Então às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, só que a gente está esperando igual Naamã. Não, eu achei que ele ia fazer uma oração. Não, se na obediência vai se lavar. E quando a gente começa a caminhar com ele, ele vai falando coisas pequenas. Sim. Daqui a pouco ele vai te dando revelações, experiências e experiências. O bispo falou de um ônibus e me veio na cabeça uma experiência que eu tive quase igual ao bispo. Eu estava dormindo na casa da minha avó, a que levou eu para o evangelho com 11 anos de idade. E eu já tinha 29 anos nessa época. Eu estava para casar com a Sô. E eu lembro que eu ganhei uma carteira original da Tommy, que a Sô trouxe dos Estados Unidos para mim. Eu coloquei no bolso. E aí, eu dormi na casa da minha avó. Eu tive um sonho que eu estava no ponto de ônibus e alguém me rendeu com uma arma e declarou assalto. E uma voz atrás de mim veio e falou, não reaja, só entregue. Muito bem. Falei, fiquei com aquele sonho, mas passou. Fui trabalhar, acordei de manhã, minha avó estava acabando de passar minha camisa, acordei, fui pro ponto. Passou um rapaz de moto, voltou. Puxou uma arma. E aí eu entendi. Não reage. Meu Deus. Dei o celular, dei a carteira, o cara pegou, guardou a arma e saiu. Coisas sobrenaturais. E isso o bispo falando me fez lembrar do negócio. Eu gostei muito do que o bispo falou. De que Deus e o Espírito Santo, ele tá falando não só as coisas super complexas, mas ele tá falando das coisas simples também, cara. Tipo assim, vira aqui à direita, vira aqui à esquerda. Muitas vezes você não sabe qual que é o final do caminho, né? É aquele negócio com Abraão. Vai pra terra que eu vou te mostrar. Sim. Mas só obedece. Só obedece. A gente aprende a obedecer sem entender. Sem Esse entender. É o evangelho, né? A gente não vai entender. A gente quer dar um passo vendo. E ele fala, não, primeiro você sai, depois eu te mostro. Esse é o desafio. Tipo, coloca o pé que eu coloco o chão. Você não tá vendo nada, mas põe o pé. O Isso é fé, isso é confiança. Eu tenho uma camiseta que eu comprei que fala isso. Coloco o pé que Deus põe a mão. E o desenho é um carinha colocando o pé e Deus colocando a mão e sustentando. E eu lembro quando eu fui comprar essa camiseta, nem sei lá, eu lembro que eu comprei uma camiseta pra Larissa. E aí eu achei umas camisetas legais, eu queria até outro modelo, só que não tinha. Eu falei, me dá essa mesmo, a M. Aí a mulher que tava vendendo pra mim falou, já entendi, esse é o momento da sua vida, né? Eu falei, acho que é. E assim, eu nunca vivi antes isso, né? Sim. Eu tenho vivido uma estação que tem sido puramente isso. Você põe o pé, Deus vai colocar a mão. Mas você, muitas vezes, o outro lado, né? A luz no final do túnel tá meio embaçado. Você vê meio porrado, né? Sim. Mas você sabe onde Deus tá te mandando ir. Sim. E eu posso contar mais uma experiência? Lógico. É pra você contar mesmo. Tá. Isso aqui eu já estava pastoreando. Nós tínhamos um trabalho de libertação na igreja, que era toda sexta-feira. E eu percebi que tinha uma moça que ela tinha acabado de se converter. E todo culto ela se manifestava. Isso durou 6 meses. A um ponto da família dizer que eu colocava os demônios nela. Então chegou um tempo que eu e meu irmão chamamos essa moça e falamos assim, vai ter o culto de libertação e eu sempre faço o momento da quebra. Eu falo para as pessoas repetirem, elas repetem. Então quando ela fazia isso, ela manifestava. Falei, pelo amor de Deus, não repete. Porque a família estava me acusando. Sim. E ela manifestou, mesmo assim, de boca fechada. Acabou o culto, foram para casa.
E eu fiquei encucado. Eu falei, não, eu preciso descobrir por que essa menina está manifestando. Liguei para minha mãe, falei, mãe, eu posso atender fulana? Aí minha mãe falou, posso. Falei, só tira as crianças da sala. Liguei para a pessoa e ela foi para minha mãe. Chegou lá, ela manifestou de novo. Meu Deus. E eu perguntei para a entidade, o que é que você está fazendo aí? Uma pergunta até besta. E ele disse assim para mim, fala para ela não ir mais lá. Eu disse, mas aonde? Fala para ela não ir mais lá. Aonde, infeliz? Fala para ela não ir mais lá. Expulsei. Quando eu expulsei, eu falei, Santa, onde é que o diabo diz para você não ir mais? E ela me explicou. Ela gostava de um rapaz e o rapaz passava altas horas da noite. Então tinha um bar, ela ficava sentada num banco no bar, esperando o rapaz passar. Só que no fundo daquele bar era um centro de macumba. E aquele banco que ela sentava era onde arriavam os trabalhos. Então ela ia para a igreja e eu expulsava. Quando ela sentava lá, ela dava legalidade e os demônios entravam. Aí, tipo, voltava mais, né? E aí era uma briga, porque todo culto ela manifestava. E aí o diabo também já estava cansado e eu tava de saco cansado. cheio. E ele disse, fala para ela não ir. Quando ela parou de ir lá, ela parou de manifestar. Olha isso, cara. Então são coisas que é loucura. Para uma pessoa natural, ela vai falar não tem nada a ver. Mas o mundo espiritual é loucura. É loucura, claro. E o bispo, deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas têm uma mania, a gente tá vendo uma geração que não quer ter renúncia, Sim. não quer pagar o preço mais, Sim. quer viver essas coisas maravilhosas que é com o YouTube, né? Será que vem do entretenimento isso, Wes? Porque Não, é uma coisa que tem até- ficado mais forte, né? na Até nossa no geração. entretenimento gospel. É. Tipo, eu quero estar no altar. Eu quero ser igual aquele fulano. Quero ser igual aquele pastor. Quero ser igual o bispo usado, ter revelações. Mas, tipo, às vezes a gente quer uns dons, a gente não quer pagar o preço, né? Sim. E você vê muito isso na igreja. As pessoas, tipo, sedentas por coisas supérfluas e esquecendo, né, do real propósito. Que é Sim. amar a Deus, conhecer a Cristo, né? E pregar o evangelho. Eu acho que esse é os dois pilares principais do cristianismo. Amar a Deus sobre todas as coisas e pregar o evangelho, fazer Jesus conhecido, fazer a palavra ser conhecida. Como que o pastor lidar com isso? Qual que é a percepção que o pastor tem dessa geração? A grosso modo, assim. Bom, vamos lá. Ele tem o mesmo tempo que eu, praticamente. Há 20 anos atrás, qual que era o culto mais lotado da igreja? Era o culto de oração. Uhum. É ou não é? É, o culto das irmãs do coque. Era o culto de oração. Era o culto que mais tinha pessoas orando do que de joelhos. Sim. Hoje em dia já não se ora mais. Se ora muito pouco. Existe um grupo que gosta de oração, que a gente colocou o nome de intercessão, e não existia antes. Não. Era oração. Hoje se criou um grupo de intercessão. Então dá uma conotação que é o povo que gosta de orar, mas na verdade a igreja toda deveria orar. É igual ler a Bíblia hoje, é devocional. Isso. Então hoje, por exemplo, lá na minha igreja, o culto de oração é segunda-feira. Meia dúzia de gato pingado. 10% da igreja vai. Eu tive que, um culto que demorava 2 horas, eu tive que enxugar em 1 hora, meia hora de oração e de 30 a 40 minutos de estudo bíblico para ver se as pessoas aderem, porque elas têm tempo para rede social. Se você entrar no Instagram, ele fala quanto tempo você gastou. Sim. Ela tem tempo para assistir mais de 3 capítulos da série, que é cada capítulo é 45 minutos, Sim. mas se na igreja passar 5 minutos, ele sai revoltado. Então, O pastor passado horário, né? então hoje o desafio é você prender a atenção das pessoas, você conseguir levar as pessoas para a igreja. Então hoje é um desafio terrível. E galera, é assim, eu já fui na igreja dele, tá? Esse senhor aqui, ele é uma pessoa usada por Deus. Não é aquele igreja que você fica dormindo. Não, o negócio é fogo e glória. E assim, você encontra essa barreira, essa dificuldade. Então assim, fala, meu Deus, né? É igual que teve recentemente aquele mover lá nos Estados Unidos,
que começaram um culto, não sei se o bispo viu, e o pessoal não queria ir embora. parar, né? E ficou coisa mais linda. Aí os bons brasileiros, né? Falando lá, né? Vamos fazer Aí calma aí. O povo tá falando que queria estar lá, que não sei o que, o pastor atrasa meia hora no culto pra acabar. Já começa a ficar atribulado. Não, tem que ir embora, tem que fazer janta, fazer almoço, que não sei o que. Então assim, né? É um desafio hoje. É um desafio. É porque o interceder, né, e a oração é bastidor, né? É bastidor. E ninguém quer bastidor hoje. Sim. Todo mundo quer stage, né? Sim. Palco. É que, na verdade, o bispo falou uma coisa e é muito... Quem é de um evangelho, né, vamos dizer aí de uns 20 a 30 anos ou mais, você era salvo única e exclusivamente porque você entendia a mensagem da cruz. Sim. Ok? Era Cristo. Era Cristo, o foco era Cristo. Opa, ele morreu na cruz por mim, então eu quero levantar as mãos e quero esse Cristo que muda a vida das pessoas. Depois disso, né, o bispo está aí para confirmar, houve-se o tal do evangelho da prosperidade, né, e as movimentações foram para esse movimento onde as pessoas focavam muito mais na bênção do que no abençoador. Sim. Correto, bispo? Corretíssimo. E aí, houve-se também, né, no meio desse Paranauê todo, né, o movimento gospel, né? Aí sim os jovens começaram a se destacar. O movimento worship. Isso. Você viu os neopentecostais. Os neopentecostais. Você via, por exemplo, artistas renomados levantando-se no meio das notícias e falando: não, agora eu sou crente. Uhum. Ficou bonito. Porque antes não era atrativo ser crente. Falou tudo. Ser crente era chacota. Era. Ser crente era ser cafona. Era, vixe. Ser crente era ser humilhado. Hoje não. De uma tá época para cá é bonito. Então a gente vê artistas que quebraram no meio secular e eles migraram para a igreja. Quando eles cresceram na igreja, eles foram para onde? Voltaram. Mas, o bispo, tem uma coisa que é assim, ó. Recentemente um pastor está sendo mega atacado nas redes sociais. Sabe por causa do quê? Eu falei isso num podcast acho que anterior, ou não lembro qual foi, por falar de pecado. É exatamente isso. Você vê muitas pessoas vindo, glória a Deus por isso, mas assim, não quer renunciar ao pecado. Sim. Não quer largar aquela vida mundana dela. Você vê muitos artistas, você vê o cara aceitando Jesus, glória a Deus. Mas, poxa, você olha as atitudes, tipo, meu Deus. É porque eu só leio a parte da Bíblia que me convém, que é Deus é amor. Um evangelho de conveniência. Mas eu não leio a parte que Deus é o Criador Todo-Poderoso, o Juiz e que pode fazer todas as coisas. Ele é amor, mas ele é justiça. Fogo consumidor, né? Fogo consumidor. Na verdade, Paulo fala, né, que nos últimos tempos teria comichões nos ouvidos, né? Então eu escuto aquilo que eu quero. Então se o Bola hoje prega aquilo que eu não quero, eu vou para outro. Você vai para outro. Eu vou. Acabou. Se aqui fala disso, se aqui me aceita. Então eu meio que é um restaurante, né? Eu escolho onde eu quero comer. Assim. Né? Self-service. E na nossa época não tinha isso. Não. Era palavra e pronto e acabou. Nós falamos de quem? Do Billy Graham. Sim. Que pregava o quê? Mensagem da cruz. Cruz. E o que é cruz? E era só paulada, né? Era só... Cruz é o quê? Não tinha sossego. Não, e cruz é o quê? Negue-se a si, mesmo. Tome a sua e depois acabou, gente. Siga-me. Acabou. É isso. É isso, é o que a gente discute aqui, é um evangelho maduro, né? Não é um evangelho que é conveniente para você. Sim. Ou para mim, ou pro Rodrigo, ou pro Bispo, ou pro Wesley. É o evangelho verdadeiro, não tem o que esconder isso aqui. O evangelho é cruz e o Bispo Alan falou tudo. Sim. É sacrifício, é renúncia. E a gente estava conversando hoje no carro, né, que talvez o cara que é crente, ele sofra mais, porque você tem os sofrimentos da vida, que todo mundo tem, mas você tem o sofrimento de seguir a Cristo. Sim. Então você talvez sofra mais que uma pessoa comum. Claro, aqui nessa terra.
Porque a gente sabe que a nossa recompensa não tá aqui. Não. Quem espera a sua recompensa aqui já teve sua recompensa. A Bíblia fala isso. Nossa recompensa ela é eterna. Então a gente vive para isso. A gente tem que estar olhando para isso. Se a gente não tá olhando para isso, a gente corre o risco de cair e em algum momento tá com a motivação errada fazendo as coisas. Você falou um ponto muito, muito bom, Gui. É a motivação, né? Sim. Onde está seu coração? Qual que é a motivação? Porque, bispo, eu penso assim, ó. Cara, não é fácil caminhar com Cristo. O que é gostoso do evangelho de ser um cristão? É as bênçãos que você recebe do Senhor, a presença dele. É. Mas falar que, tipo assim, é gostoso você viver o evangelho, muitas das vezes não é. Não. É gostoso, assim, o que você vive, mas, é árduo. O processo é árduo. É árduo. Né? Você tem que abdicar de muitas coisas. Sim. Você tá sempre com vontade de orar? Tá sempre com vontade de jejuar? Não tá. Então, assim, geralmente você não está. Não, porque é uma guerra, né? Entre o espírito e a carne. É isso. E aquele que você mais alimenta é o que vai prevalecer. É. E, bispo, na sua visão hoje, o que você... Assim, eu tenho a visão assim, ó, que a função da igreja é o quê? É nos direcionar, nos orientar a ser um cristão, a seguir o evangelho, a palavra. Sim. A grosso modo, uma escola. Sim. Estamos lá para aprender. Sim. E viver comunhão com os irmãos, que é o que a palavra diz. Né? Certo. E eu creio que assim, que a salvação é o secreto. É o seu relacionamento com Cristo, porque nem todo mundo que está na igreja, que está no templo, é igreja. Sim. Qual que é a sua opinião em relação a isso? O que a igreja tem que ser para as pessoas? Qual que é o dever real da igreja com as vidas, com as almas? Eu acredito que é o que eu e o Gui viemos falando no carro, é servir. Quando você se coloca a servir, você já está cumprindo boa parte do reino. Não é? Porque hoje há muita vaidade, aquilo que foi falado. Né? Então, de repente a pessoa ela foi chamada para determinada função dentro da igreja, só que ela quer pregar, que é o que está em evidência. Só que quando você entende que independente do microfone, você pode servir na portaria da igreja, você pode servir dando um sorriso para os irmãos. Então hoje a dificuldade... Eu era o porteiro. Aí, ó. Então hoje a dificuldade da igreja é achar pessoas que estejam contentes aonde Deus chamou elas para estarem. Poxa, cara, é isso, Bispão. Não é? Poxa, isso. Deus me chamou aqui para ficar aqui na recepção da igreja, só que eu vou ser a melhor pessoa da recepção, porque ali vai entrar o cara que talvez ele entrou ali pensando, eu vou vir aqui, mas eu vou tirar a minha vida. Talvez entrou alguém ali que quer largar a esposa. Poxa, cara. Enfim, alguém, N tipo de situações. E às vezes um aperto de mão, às vezes um abraço, às vezes um sorriso pode mudar a história de uma pessoa. Ô, Bispo, só para identificar o que você está falando, que é muito real, os meninos sabem, a gente era da mesma igreja e eu era desse ministério chamado Boas-Vindas, a gente recebia as pessoas. Tipo assim, não é para minha glória. Amém. Que eu não fui feito para ser glorificado, só Jesus foi feito. Mas assim, não foi uma, não foi duas, não foi três pessoas que me pararam no final do culto ali, mas depois de um bom tempo, irmão, você sabia que eu fiquei na igreja por grande parte por causa de você? Lógico que não foi por causa de mim. Sim, sim. Não, mas você foi um instrumento. Pelo carinho. Mas é verdade, o Wesley fazia com muita... muito amor, né? Com muito amor, com muita excelência. O que ele tinha que fazer que era sorrir. Olha aí. Sabe por quê, Bispo? Porque eu penso assim, ó, e se fosse minha última vez de evangelizar? É isso. Sabe? Então assim, eu sempre tava lá, às vezes eu não... Eu sempre tava ali sorridente, mas às vezes eu não queria estar. Lógico que não. Às vezes você tava sangrando. Exatamente. Só que você entendia, eu posso estar sangrando, mas eu preciso transmitir o Cristo que me resgatou. É isso que eu pensava. Falei, Senhor, é pelo Senhor. Agora, Wesley, imagina se todo o corpo de Cristo tiver essa posição do pessoal das boas-vindas. A igreja avança na Não terra tem toda. como o pecador entrar e ele sair da mesma forma. Não tem como. Se sente amado, né? Sim. É isso. Ô, Bispão,
Você contou um pouquinho da tua história, Certo. mas fala uma coisa que isso é uma coisa que é diferente para cada um, né? Sim. Como que você teve convicção do teu chamado como pastor? Que aí você está exercendo já faz 2 anos, Certo. 12 anos, né? 12 anos. Na verdade, assim, eu acho que o chamado pastoral, a pessoa tem que gostar de pessoas. Já começo por aí. Então, a verdade é que eu já era pastor mesmo sem ser pastor. Sim. Então, Davi, ele já tinha um chamado, mas ele não tinha a unção, Uhum. mas ele já exercia. Então, tem gente que acha assim, não, quando eu receber a unção, eu vou exercer. Não, você tem que exercer antes. Então, eu já parava para ouvir as pessoas, eu já orava por pessoas, eu já me compadecia das pessoas, eu já me dedicava, eu gastava o meu tempo com pessoas. Mas dentro de mim, eu falava, ser pastor nunca. Mas eu já exercia. Eu só não era separado para aquela função. Sim. Mas eu acho que Deus já vinha me treinando. Até que eu falei que chegou um momento em que parece que o Espírito Santo falou, é agora. E aí me veio um convite, né, para assumir uma igreja que tinha fechado. Não tinha lógica de eu aceitar. Tava eu e a minha esposa, eu falei, e aí? Ela disse, vamos embora. E você sempre fugiu, né? E eu sempre fugi. Os meus pastores falavam assim, eu vou te enviar para tal igreja. Como eu sabia que o meu pastor não gostava que a gente faltava na escola bíblica, eu faltava. Aí ele recuava. Então eu sempre fugi porque eu sempre fui uma pessoa muito materialista. Então eu dizia assim, olhando para os meus pastores que viviam da obra, eu dizia assim, passar por isso jamais. Ter que depender de igreja. Receber nome de que está roubando a igreja. O psicólogo, ele separa lá 45 minutos, ele tem a paga. Se passar do horário, ele ganha. O pastor, ele fica 3 horas ouvindo uma pessoa e alguém diz, não gosta de trabalhar. O pastor tem que estudar para pregar. O pastor tem que chegar cedo e é o último a sair. Ele tem que jejuar. Então, assim, esse cara é vagabundo. Não, interessante Não é nisso. maravilhoso Não, isso que você tá falando. e é o interessante nisso que, poxa vida, porque quando, por exemplo, o pastor tira férias ou compra um carro novo, nossa, o pastor tá tá bem. prosperando. É o meu Como- dízimo. Como se, viu? dízimo. E como se o pastor não fosse digno Do seu trabalho, Digno do seu seu salário. salário. Digno do seu Aí salário. o que acontece? A pessoa fala, nossa, mas o pastor tá trocando de carro, uma coisa tá boa, hein? Mas peraí. Então o advogado não pode trocar de carro também, então o administrador de empresas não pode trocar de carro, Pois é. né? O empreendedor, a gente tem, né? E assim, cada um desses profissionais, eles têm uma carga de horário. Das 8 às 6, das 8 às 5. O pastor não. Não tem. O tempo todo. 3 Você horas da manhã que- alguém liga, ele tem que atender. Você que crê que tem chamado de ser pastor? Pega a sua cruz. Cara, Não, aí deixa ele contar. não, isso. E é bíblico, né? Que pastores, os homens de Deus, têm que ser muito bem Honrados. tratados, por Honrados. sinal. Honrados, né? Sim. Pode terminar aí, pastor. Então, e aí a doida da minha esposa aceitou e falamos, vamos embora. Só que a igreja estava fechada. Abrimos a igreja, tinha eu, minha esposa, minha mãe, minha irmã, que era mais desviada que tudo. Assumi a igreja no domingo, na quarta-feira eu tinha que pagar o aluguel. Quando era culto de Santa Ceia, o povo não ia, porque eles diziam, estamos em pecado, não podemos participar da ceia. Meu Deus do céu. Então o culto mais vazio era o da ceia. Um dia chega minha prima lá e ela foi obreira, porque nem obreiro nós tínhamos. Então na época não tinha músico, eu soltava o playback, corria pro microfone, Nossa, época do playback, cara. mas não era da época acho que da fita ainda. Nossa, só as Cassiane rolando solto. Então passava direto, aí você tinha que ir lá e... Meu Deus. Então era um desafio, e uma vez eu lembro que nós não tínhamos obreiro, aí chegou essa minha prima de Natal e ela foi servir ceia. Ela viu lá a nossa correria só de 2 pessoas, e ela pegou a bandeja, ela toda errada, né? Só que era o que nós tínhamos no momento.
Eu me lembro que eu tenho uma cunhada, ela ia no culto na quarta-feira, na sexta-feira ela estava num samba. E era um desafio, era uma loucura. E Jesus só mandava gente problemática. Sabe a caverna de Adulão, os endividados? Sim, os rejeitados, os anulados. Até hoje eu estou falando para Jesus, quando é que eu vou sair dessa caverna? Porque é só gente assim que chega. Só que eu percebo que se Jesus está mandando pessoas assim, é porque a gente tem a capacidade de transformar elas Sim, através do amém. poder da Amém. cruz. Amém. Glória a Deus. Então é um desafio, mas é o que eu disse para o Gui. É muito gratificante. Às vezes você chega na igreja sangrando. Às vezes você chega na igreja dizendo, poxa, acho que eu vou fechar. Uhum. Só que aí quando acaba o culto, alguém te abraça e fala, eu precisava ouvir isso. Alguém chega ali e conta a sua história e fala, olha, se não fosse por você, eu tinha tirado a minha vida. Aí você olha para o seu sangramento e você fala, não é nada. É isso. Não é nada. Tô fazendo o que já fizeram por mim. Ô, E Bispão, aí a gente segue em frente. e aí você assumiu essa igreja há 12 anos atrás, né? 12 anos atrás. Ela ia fechar. E aí você tinha que pagar o aluguel na quarta. Na Fiquei quarta-feira. curioso. E aí? Então, aí como nós tinha uma sede, a sede ajudou a primeira, Ah, tá. a segunda. Quando chegou no segundo mês, a sede disse assim, ó, nós não podemos mais ajudar. Estamos abrindo uma igreja em Florianópolis e nós não podemos ajudar. Eu olhei para aquilo desempregado, que eu abri mão Do emprego. do emprego. Na verdade, eu tentei a recolocação no mercado de trabalho. As portas se fecharam por 8 meses. Meu Deus. E você nunca teve dificuldades? tá? Nunca tive, eu sempre trabalhei em grandes empresas. Eu contei pro Gui, eu era analista fiscal da PwC, da Price. Nossa. Então estava crescendo, trabalhando na Pfizer, do lado de casa. Estava bem. Daqui a pouco Jesus me tira daquele conforto e diz, você vai pastorear. Eu que sempre disse que não ia depender de igreja, não ia viver da fé, me vejo agora com as portas fechadas e tendo que depender de quem? Dele. Com o desafio agora de pagar minhas contas e ter que pagar o aluguel da igreja. Como é que eu pagava o aluguel da igreja? Usava o meu limite que eu falei para ele. Então, o que eu fazia? Eu pagava o aluguel, quando entravam as ofertas, ia ficando aquele rombo. Um dia chego no banco, tiraram o meu limite. Fui falar com a gerente. A gente falou, aconteceu isso aqui, tal, e eu não sei o que está acontecendo, e eles estão tirando o seu limite. Eu saí dali revoltado, disse, Jesus, e agora? Como é que eu vou pagar o aluguel da igreja? Ele disse, quem disse que eu preciso do seu limite? Ignorante, né? Se fechar, problema é teu. Falei pro Gui, tem 10 anos que eu não sei o que é pagar o aluguel com limite. Mostrei para ele meu limite. Quanto que é? R$100 hoje. É pra não... Porque Jesus Dependendo falou do para mim, limite. eu não preciso do teu jeitinho, Sim. eu não preciso do teu limite, eu não preciso que você se endivide, a obra é minha, quem cuida sou eu. Amém. Então eu aprendi a viver pela fé da pior maneira, foi na dor. Porque até então é bom você ter segurança, mas quando você decide caminhar com ele, ele tira o chão, ele tira as muletas. E aí ou você anda ou você cai. E aí eu não queria andar. Uhum. Eu queria me apoiar em alguma coisa. Só que ele tirou o meu apoio. Quando ele tirou o meu apoio, eu comecei a viver milagres. Meu Deus. Porque aonde a igreja está, o dono mora em cima. Uhum. Ele nunca desceu para cobrar um aluguel. Eu nunca trazei um aluguel. Nós pagamos em dia. E a gente não tem nenhum empresário que banca a igreja. A gente tem um Deus que é provedor, que abençoa pessoas e elas semeiam. Então eu estava dizendo para o Gui, eu que era um cara totalmente materialista, que queria viver dos meus recursos, do meu esforço, eu tinha pouco resultado. Quando eu abri mão e comecei a viver na dependência dele, hoje eu estou vivendo milagres.
Não sei se eu posso continuar falando. Você pode continuar. Pode. Isso é pra você continuar mesmo. Quando eu me converti, vou contar uma experiência também. A minha oração era pelas nações. Então eu tinha uns 5 jovens que eu escrevia o nome das nações e distribuía para a gente orar. E a minha oração era que eu queria conhecer 3 países. Eu queria conhecer Israel, o Egito e a Etiópia. Era o meu sonho. Então a gente sempre orava. Um dia o Espírito Santo falou comigo assim, em 2018, eu te quero em Israel. Faltava 40 dias para a caravana. Você lembra? E na época, em 2018, custava 13 mil reais para ir para Israel, fora o que você ia gastar lá. Por pessoa. Por pessoa. Eu disse, Jesus, faltando 40 dias, aonde eu vou arrumar 13 mil reais? É impossível. Ele disse assim para mim, quem quer dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Liguei para o apóstolo da época, que era a minha cobertura. O senhor pode ministrar aqui sobre Israel? Ele foi ministrar. Ele ministrou, chorei o culto inteiro. Quando terminou, eu falei assim, eu vou. Ele disse, o ano que vem é bom. Eu falei, não, apóstolo, eu vou agora. Em resumo, eu dei um passo. Faltando uma semana, faltava quase todo o valor. Ele me liga dizendo, já foi emitido a passagem, mesmo que você não vá, você vai ter que pagar. Eu disse, Jesus, e agora? Dobrei meu joelho. Isso era uma segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, eu estava quitando toda a viagem. E a viagem era o quê? Era para ir para Israel. Sabe o que aconteceu? Houve uma mudança. Saímos de Guarulhos, fizemos a conexão na Etiópia, ficamos 4 horas na Etiópia. Da Etiópia, fomos direto para o Egito, fiquei 4 dias no Egito. Saindo do Egito, subimos o Monte Sinai, fizemos toda a travessia terrestre. E qual que foi a minha maior experiência em Israel? Egito. Você olha assim, por exemplo, aqui é o Egito e aqui é Israel. Aqui é o Egito, onde eu estou. O lado de lá é Israel. Aqui nós estávamos cansados, porque foi 8 horas de viagem. Subiu o Sinai, 5 horas para subir e mais 5 horas para descer. Mais 8 horas dentro de um ônibus com sono, cansado, muitos sem tomarem banho. E a gente cansado ali. Quando a gente estava ali na fronteira do Egito com Israel, quando a gente estava aqui no Egito, cansado, querendo dormir, com sono, quando eu pisei do lado de lá, aquele negócio fez assim, saiu aquele peso. Se eu olhava aqui assim para o céu, era o mesmo céu. Só que do lado de Israel não tinha mais cansaço, não tinha mais sono, não tinha mais desânimo. Israel é algo sobrenatural. E em Israel não vai quem tem dinheiro, vai quem Deus chama. Amém. 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 Eu recebo isso. Eu não tinha dinheiro, mas ele me chamou. Amém. E quando ele chama, ele provê. Eu achei muito legal o que você falou, porque é isso, né? Deus falou com o bispo, fala, tenta. E aí ele foi debaixo de uma palavra. Não é para todo mundo sair vendendo tudo para ir para Israel. Não. Se você está sendo direcionado pelo Espírito Santo, vai para cima. É o que Sim, aconteceu com sim. você, né? Não é nenhuma uma loucura. Não foi algo que me custou, a minha família passou fome, Exatamente. não. Quando ele chama, ele provê. Sim. Por exemplo, quando Adão ele acorda, já tem toda a provisão para ele. Sim. Então, antes de Deus criar o homem, ele criou primeiro foi o que? A provisão. Sim, a provisão. É isso aí. Ô bispo, e por que você acha que Deus queria que você estivesse lá? Aconteceu alguma coisa impactante que você precisava ver? Que você precisava... Não, eu sei porque eu tô aqui. Eu acho que foram as minhas orações de querer conhecer esses 3 lugares. Então foi um mimo de Deus em uma época X na sua vida, então, vamos dizer assim. Sim. Mas eu acredito que em Israel são muitas experiências. Por exemplo, aqui no início você falou sobre aquela passagem de Mateus, as portas do inferno. Você sabe aonde Jesus falou isso? Não. Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma caverna onde tinha uma entrada, é um monte. Atrás do monte tem o Monte Hermon, que a Bíblia fala. Ali embaixo tem a nascente do Rio Jordão, então o Hermon
durante uma parte do ano tem gelo, Tem gelo. e ele, quando ele Derrete. derrete, é a nascente do Rio Jordão É que isso aí. alimenta Israel. Então, só ali já é milagre. Só que aquela caverna, ali era onde era feitos sacrifícios ao deus Pan, que vem da palavra pânico. Isso. Então, depois eu mostro aqui em fotos, ali tem uma caverna, um buraco, ali era chamada as portas do inferno. Verdade. Quando Jesus está falando com os discípulos, ele está ali. Sensacional. E ele está falando para os discípulos, as portas do inferno não vão prevalecer contra. Nunca mais houve um sacrifício naquele lugar depois que Jesus pisou ali. Hoje é visitado pelo mundo inteiro e eles têm que ouvir essa palavra dizendo, as portas Poderoso. do inferno não prevalecerão mais contra a igreja. Igreja. Então a igreja tem um poder que ela não imagina. A gente tem a capacidade de pisar em lugar e decretar ali vida. É isso. Posso contar só mais uma experiência? Claro. Mas, Ah, pô, tem a duas. noite é sua, cara. Você nem te viu. A Isabel, lembra da Isabel? Lembro. A Isabel me chama para orar no Hospital Geral de Guarulhos. Ela disse, uma amiga tá com um problema, pneumonia, vai lá orar. Fui orar. Terminei de orar, tô saindo. Quando eu tô saindo, o Espírito Santo disse assim, você não vai orar pela outra senhora que tá ali? Eu voltei. Tinha uma moça sentada, eu falei, é a tua mãe? Ela disse, não, minha sogra. Eu disse, posso orar por ela? Eu disse, pode. Coloquei a mão aqui na pessoa, mais ou menos na região da barriga. Coloquei a mão mesmo. E ela estava ali no estado vegetativo. Coloquei a mão e disse assim, Senhor, que o Senhor traga vida na vida dessa mulher. Falei, Deus abençoe, e fui embora. Passado 2 dias, a Isabel me liga. Lembra aquela amiga que você orou? Eu falei, meu Deus, o Senhor não matou ela não. O Senhor, tem misericórdia. Então, continua internado. Falei, menos mal, Deus não matou. Sabe a outra moça que você orou? Pensei, essa foi embora. Ela disse, então, o padre tinha acabado de ir lá. Eu disse, eu encontrei com ele no corredor, saindo do elevador. Ela disse, então, a família chamou para dar extrema-unção. Uhum. Quando você orou e declarou vida, em 2 dias aquela mulher já está em casa. Nossa, cara, poderoso. O nome de Jesus tem poder. Então, não fui eu só obedeci. Você não vai orar? Em outras se você palavras, ora? aquela mulher tinha morrido. Sido. Então eu só voltei e o que me veio, coloca a mão e declara vida, porque o padre tinha declarado o quê? Morte. Morte. Só que a palavra de um crente que obedece o Espírito Santo é quebrar decretos do inimigo. Amém. Decretos de palavras, decretos de falência, É isso. decretos de pesos que vieram através dos seus antepassados. Eu sei lá quem abriu legalidade. Sim. Só que em Cristo a gente tem o poder, a autoridade para cancelar. 100%. E aí foi uma experiência assim, entre outras que eu já Poderoso. tive. Muito Tremendo. poderoso. Não, pô, adoro falar sobre isso. Adoro falar sobre isso. E indo na contramão. Na Eu contramão. queria te perguntar. Não, mas indo na contramão agora das experiências sobrenaturais incríveis. Qual foi o momento mais difícil que você passou como pastor? Porque Como tem os momentos pastor. difíceis também Foi esse que eu contei do aluguel. do aluguel. Eu acho que foi também um período em que a igreja começou a esvaziar. E quando algo começa a dar errado, primeiro que a gente olha e diz assim, estou em pecado. Ah, é a primeira coisa. Porque Porque a gente hoje acha que tem a ver com a gente. Hoje a teologia atual é, se algo está dando errado, Deus não está com você, é pecado. E nem tudo é pecado. Às vezes é um momento que a gente precisa passar. E quando a igreja foi esvaziando, outros crentes passavam na frente e davam risadas. E eu dizia, que reino é esse? Uhum. Um reino que eu me alegro com uma igreja que vai fechar? Um reino que eu me alegro com uma igreja que está esvaziando? O reino de Deus, ele não divide, ele multiplica. Isso não é reino, não. Não tem competição. Então, acho que o momento difícil foi esse, onde as pessoas estavam indo embora e você vê o teu culto vazio e você olhar para dentro de si e falar, será que eu fui chamado para isso? Porque cadê as pessoas? E pior,
Ele não falava nada. O silêncio de Deus, né? Ele não falava nada. É porque veio uma frase na minha mente agora, bispo. Aprenda com o difícil e eu te colocarei sobre o máximo. É isso mesmo. Então, assim, a gente, às vezes, é bom falar do Deus do resultado. Mas e o Deus que nos prova? Não dá tanta audiência. Não dá tanta audiência. E o Deus que diz em Isaías, quando você passar pelas águas, ele não diz que vai livrar. Ele diz, quando você passar pelas águas, eu, Estarei contigo. quando passares pelo fogo, Ali também estarei. então ele vai permitir as águas, ele vai permitir o fogo. Ele vai provar a nossa fé, porque ele quer saber. Peraí, você só quer ser pastor quando a igreja está cheia? Você só quer ser pastor de multidões? Eu fui pastor de uma mulher. A mulher samaritana. Mandei os discípulos comprar comida. Uhum. Mas eu pastoreei ela naquele momento. Então hoje o desafio é, e se você não tiver resultado? Uhum. Você vai parar? Vai fechar a igreja? É isso. Vai desistir do ministério? Porque hoje a gente vinha falando isso. Ah, não, eu estou fazendo isso aqui. Não, peraí, mas todo mundo quer ter resultado. Claro. Hoje se fala muito de resultado. Mas eu vinha falando para ele. Se Noé hoje estivesse presente na nossa geração, ninguém convidaria ele para pregar. Porque ele pregou para a sociedade da época e ninguém se converteu. Não. E na verdade, bispo, é uma grande verdade que todo mundo quer resultado. Todo mundo. E não tem nada de errado em você querer Não. resultado. O problema é não querer o resultado da forma que você acha que tem que vir o resultado. É. Não é? Sim. Eu imagino algo na minha cabeça, no meu emocional, Expectativa, a né? minha expectativa, a minha ansiedade, principalmente para gerações de hoje, onde que é um resultado fast food, um resultado delivery, um resultado que eu imagino algo e eu quero aquilo. Uhum. E rápido. E rápido. Mas o resultado de Deus vai ser sempre melhor, agradável e suave. E eu acredito que o resultado de Deus é que a gente não se perca. Boa. Que eu posso estar cercado de milhares de pessoas, mas posso estar perdido. Perdido com o resultado, perdido com a multidão, perdido com os aplausos. Nossa, cara, acho que você falou tudo. O maior engano talvez seja esse, né? Maior engano. Do diabo. De repente, você vai prosperar e vai se perder e talvez essa seja a maior queda. Sim. Porque você não consegue É que se encontrar. a nossa geração, Gui, Wes, é assim, o que eu penso, tá, bispo? É a geração do espetáculo. Sim. É a geração do resultado de luzes, Sim. de foco, de telas. Sim. Nunca se viveu tanto assim, É. né? É o ostentar. Isso. A minha esposa, ela é psicanalista e ela fala muito isso. Antigamente você tinha que ser, então você tinha que ser algo. Sim. Hoje, não. Ter. Hoje você precisa. Aí passou para a geração do ter, não. Hoje só a aparência já tá bom. É. Só aparentar ter. Verdade. Entendeu? É verdade. Só o já tá bom. Né? Então, ser, ter e aparência. E Você tem aparência. razão. É verdade. Eu lembro. Lembrei agora. Uma situação no ministério. Esse momento de escassez, de dificuldade para pagar o aluguel. Chega uma pessoa na igreja com dinheiro ilícito e ela diz assim: eu posso comprar um terreno e você pode construir a igreja. Você paga a prestação do carro? Eu pago. Naquele momento, uma guerra. Sabe aquele desenho, o anjinho e o diabinho? Sim. Isso aí é a Eu nossa disse vida. para a pessoa assim: amanhã a gente conversa. Do tamanho de pressão que eu estava sofrendo. E de um lado dizia assim: cara, você vai acabar com o problema. Você não está conseguindo pagar nenhum carro. Você vai sair do aluguel. Fui para casa. Quando foi à noite, o Espírito Santo disse assim: se você
pegar isso, você vai condenar a tua vida pro resto da vida. No dia seguinte eu ligo pra pessoa, diz pra ela, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo falou comigo. E ele nem precisaria. Porque eu sei o que é certo e errado. Mas eu não quero isso. E ele disse que se eu pegar isso, é eu que vou estar sendo amaldiçoado. Só que hoje a gente percebe, e essa pessoa falou comigo nos bastidores. Ninguém precisaria saber. Então hoje o desafio é, quem sou eu quando ninguém está me vendo? Quem é você quando ninguém está te vendo? Só que é uma ilusão. Porque os olhos dele estão em todo lugar. O tempo todo. Tudo. Tá vendo tudo. E aí, Bispo, você tem uma igreja própria? Não, paga o aluguel. Mas eu prefiro pagar aluguel debaixo da bênção do que ter uma igreja própria debaixo de maldição. Sim. Eclesiastes fala isso, né? Eclesiastes 3 ou 4, se não me engano. É melhor você ter pouco com tranquilidade do que muito com, sei lá, turbulência, acho que é a palavra que ele usa. E, cara, e ter tudo e não ter Deus. Sim. Começa Não, por aí. É. Até porque o que a gente mais vê hoje em dia? As pessoas que mais sofrem de depressão que a gente vê hoje Tem tudo. são os famosos. Tem tudo. É. Tem dinheiro, tem dinheiro, a pessoa é bonita, tem a esposa maravilhosa, ou tem outras mulheres, ou vice-versa, a mulher. Mas, cara, e aí? Não sacia, né? Não se ceia. Então, assim, muitos jovens a gente vê se perdendo hoje, voltando pro mundo, que você vê que era cheio de Deus e se perdendo no mundo. Tipo assim, que você quer achar o que lá? Sim. Você já sabe que não tem nada lá. Sabe? Sem Cristo é morte. Sim. É sempre aquela sensação de momento, curtindo a balada da hora ali, mas depois, tipo. E aí? O Wes, eu acho que tá muito ligado também com você é aquilo que você contempla. Quanto mais você contempla a Deus, a sua santidade, a sua majestade, mais você vai se tornar mais parecido com Ele e buscar essas coisas. Quanto mais você contempla outras coisas, seja lá o que for, mais você vai se tornar como essas coisas ou ansiar por essas coisas. É aquele negócio, né? A gente tá o tempo todo olhando pra grama do vizinho e falando, nossa, aquela grama é verde, hein? É mais verde que a minha. A grama do vizinho Poxa, sempre é mais verde. Eu queria estar no palco que nem aquela pessoa, então eu vou começar a cantar. Poxa, eu queria ser médico que nem aquela outra pessoa, ela prospera, tem uma vida maravilhosa. Pô, de repente eu vou fazer medicina. Mas então, é justamente isso. E aí, aproveitando isso que vocês estão falando, eu quero fazer uma pergunta pro Bispo. Faça. E hoje nós já estamos na série Contra a Onda, tratando de mídia, de marketing, de mídia, né, e todo tipo de mídia. Bispo, na minha percepção, a mídia é muito clara em te vender algo que te tira da sua identidade. Correto? Como que você, na sua visão, pastoreando, né, um ministério, e com certeza tem jovens lá e tem as gerações, né, que são mais novas, como que você vê a mídia hoje no meio dessa galera e também no meio cristão? É assim, é um desafio hoje. A gente também não pode dizer que essa ferramenta é totalmente maligna, mas há muito conteúdo bom. É isso. Só que a nossa geração, ela é uma geração de internautas, né? Eles estão muito interligados. Então hoje se passa mais tempo aqui. Então a gente percebe que, às vezes, pessoas mal intencionadas, eles tiram proveito disso. Uhum. Você vê que as nossas crianças hoje, elas sabem mais do que a gente. Né? Eu sou da época que eu ficava falando no WhatsApp e ficava com o dedo aqui com cãibra. Um dia minha filha disse assim, pai, peraí. Rolou pra cima e eu ali com o dedo com cãibra.
Então hoje o desafio é entender as redes sociais e não se perder. E tentar usar aquelas redes sociais para ganhar essa geração, que é a geração que ela quer mostrar que ela está feliz. Eu atendo pessoas que ela tá lá, ela é a mais top do Instagram. E sorri. Daqui a pouco ela me manda mensagem, estou internado que eu tentei me matar. Então o desafio é a gente conectar onde eles estão. Tem hora que a gente vai ter que descer aonde eles estão. É igual Cristo. Ah, se tem uma mulher lá que ela tá indo meio-dia, né? Que não era o horário de buscar água. Por que ela ia aquele horário? Porque as mulheres decentes, elas iam mais cedo. Como ela era uma mulher que teve vários relacionamentos, ela não tinha muito aceitação. Então ela ia num horário, primeiro, que o sol era escaldante, e ela ia porque ela sabia que ela não ia encontrar ninguém que a julgaria. Então Jesus, ele é tão tremendo que ele desce aonde a pessoa está. Só que ele desce e ele não se perde. Ele consegue fazer com que aquela mulher agora ela tenha sede de beber daquilo que ele pode oferecer. É muito forte isso. É muito forte isso. E ele traz um impacto tão grande para aquela mulher, que aquela mulher volta para onde? Para a cidade. Para a cidade, para falar de quem? Olha isso, cara. É muito forte isso, Bispão. Então a gente precisa entrar nas redes sociais com esse impacto. Nossa, cara. De trazer algo que seja atraente para essa geração, mas sem a gente se perder. Espera aí, eu tô indo ali, mas eu tenho uma identidade. Eu não sou esse camarada aqui. Isso aí. Isso aqui não me define. Isso aqui é só uma ferramenta que eu estou usando para ganhar esses que muitas vezes estão perdidos. Peraí, mas você tem 3 milhões, você tem 1.000, 2.000, 3.000, isso aí não me define. É isso. O que é que me define? O meu quarto. O que é que me define? A minha renúncia. É isso, né? Eu disse pro Gui, Deus não se impressiona com as minhas conquistas. Não mesmo. Ó, momento do testemunho. Poxa, eu andava a pé, eu comprei um carro tal, eu pagava aluguel e agora eu comprei uma casa. Pô, que legal. Os irmãos, Deus está nem aí. Sabe o que impressiona a Deus? Quando vem o diabo com uma proposta dessa, eu tenho que olhar para a proposta, dá vontade de comer, eu cheiro, falo, não é para mim. Não quero. Peraí, Jesus, você tá com fome, cara. 40 dias sem comer. Transforma essas pedras em pão. Jesus olha, a barriga ronca. Ele olha para o pai e diz, nem só de pão, mas sim de toda palavra. Quer dizer, eu não vivo pelo imediato. Eu tô olhando pro propósito. Amém. Amém? E a gente estava falando lá, né, que a gente estava discutindo aqui. Será que hoje Jesus teria TikTok, Instagram, YouTube, etc? É. E aí a gente chegou à conclusão que cara, eu acho que Jesus teria todas as redes sociais. Acho que ele usaria essa ferramenta. Ele usaria tudo. Sim. Jesus usaria tudo, porque Jesus usou na época. Quer ver o marketing dele? Ele curava aqui o Wesley, né? Rodrigo. Wesley. Rodrigo. Ele curava o Rodrigo e falava assim, não fala pra ninguém. E o que acontecia? Aí falava. Era o marketing reverso. Era marketing reverso, cara. Cara, é por isso que assim, ó, a minha passagem favorita é Isaías 40:28. Que os pensamentos de Deus são insondáveis. Não tem como você, esquadrinhar o que Deus vai fazer. Essa é a maravilha. Essa é a maravilha. Ele vai fazer, mas não importa o que você tá passando. O que vai acontecer, o que... É isso. Sabe? E a gente fica tentando adivinhar o que Deus vai fazer, qual é o próximo passo, o porquê disso, o porquê daquilo. Bispo, isso não depende do seu limite, do seu... Pra pagar o aluguel. Não. Eu pago.
Eu faço. A questão é, só vive. Só vive. Deixa o céu guiar. Olha, cara, Meu assim. Deus. Ó, é bem rápido, Gui. Não, mas não precisa ser rápido, Não, não. hoje tem tempo não, né, Gui? Ele tira o povo do Egito. Lá no Egito, primeiro, eles eram escravos. Sim. E escravo só olha para onde? Pro chão. Quando ele leva o povo para o deserto, e aí eles vivem em quê? Em tendas. Uhum. Qual que era o sinal quando eles tinham que partir? Eles tinham que olhar para onde? E a nuvem está onde? No céu. Então o guia deles não estava embaixo, estava em cima. Sim. Então, ó, eles são escravos, olham para baixo. Tira eles do Egito. O sinal é, vocês vão ter que viver olhando para o céu. Por quê? Quando a nuvem se mover, é hora de desarmar as tendas. Uhum. Olha que tremendo. Sim. Então hoje o desafio não é olhar para a terra, é olhar para o sinal que está no céu. Sim. Nossa. Quando a gente olha para o céu, a gente não está preocupado com o que está acontecendo na terra. Sim. Por que a gente se preocupa? Por que eu me preocupava? Porque eu estava olhando para a terra, Uhum. A mente escravizada. a mente escravizada. Eu, apesar de ser salvo na igreja, se eu não tenho o Espírito Santo a me conduzir e a me levar a olhar para cima, eu fico com a mente escravizada. Eu falo com a minha esposa, o bispo, e como psicanalista, ela, na verdade, ela combate a psicanálise e usa a Bíblia. Que top. Então, o que que acontece? Eu falo, você tem um dom. E um dom renovador que Deus vai derramar sobre as pessoas. Curar a mente das pessoas. É o que mais precisa hoje, Rodrigão. A Joyce Meyer tem um livro, Batalha Isso da mente. da Mente. É. Essa mulher é brava também, né, velho? Batalha Tem da esse Mente. livro. Vamos deixar um pouco polêmico esse Vai. podcast. Vai, porque, vai, né? vai que vai. Porque o Wesley gosta das polêmicas. O microfone assim, cara, eu fico com medo, cara. Eu fico pensando assim, pô, a gente vai ter que cortar. O Pedro vai falar. Mas aqui não tem corte não, galera. Assim, a gente, Aqui é ao real, a vivo gente e a não cores. corta nada, não. Tanto que desligou a TV ali. É, a ô gente Rodrigo, deixou. o que aconteceu aqui? Produção, por favor. Galera, eu esqueci de trazer o Tá cabo bom. de força, É o isso cabo aí. de energia. Tá tudo certo, pode. Tá passando aqui, espiritualmente. Bispo, Uhum. vamos lá. Uma coisa que eu gosto de ouvir a opinião de todos os homens de Deus, assim. E eu acho importante, assim, cara. Porque é uma coisa que tá latente nas redes sociais, principalmente essa semana. Que tá latente cara, eu sou muito escatológico. Eu fico, minha mente fica... Pra mim, somar 1 mais 1 é 2, 2 mais 2... Eu sou de fácil percepção das coisas. Na sua opinião, volta de Jesus, tribulação, o que você acha que vem primeiro, que vem depois? Nós sabemos que existem várias ramificações, tem um povo que acredita Já falando sobre isso, né? no pré-tribulacionista, pós, tal. Eu acredito assim, o que vier, amém. É a certeza que a gente tem que ele vai voltar. Sim. Se é pós, se é pré, se vamos passar, É. se não vamos, se... Eu creio assim, acho que Deus ele fez essa confusão saudável, cada um tem uma opinião, porque se você lê que você é pré-tribulacionista, você acha na Bíblia. É. Se você vê que você é pós-tribulação, você vai achar na Bíblia também Verdade. para defender o seu ponto de vista. Então eu creio que assim, por que Deus deixou tudo isso para Deus? Por quê? O Senhor não é Deus de confusão. Mas calma aí. Acho que Deus deixa assim para você andar preparado. Se for pós, pré, meu irmão, você é cristão, você tem que estar preparado para tudo o que vier. Sim. Qual que é a sua opinião hoje? O que você prega a respeito disso? Nós viemos conversando isso no carro. Olha só, o espírito é o mesmo, né? E eu era pré. Eu tinha toda a fundamentação para... Falava, a Bíblia fala que se os dias não forem abreviados, até os escolhidos, né? Se perderiam, enfim. Só que aí eu dizia assim, não, Deus não vai deixar a gente passar por isso. Aí um amigo meu falou assim, tá, e o que você me diz, os missionários que estão morrendo aí nos países muçulmanos? Que você me diz naquele aquele missionário que está perdendo a cabeça?
que a família dele, os filhos estão morrendo e as pessoas estão dizendo, ou você nega ou teu filho vai morrer. E o filho morre. Quer dizer que Deus é injusto? Vai deixar ele sofrer e vai poupar você? Uau, não tinha para pensar nisso. Então hoje eu penso que a gente está vivendo uma tribulação. Sim. A regulamentação das redes sociais. Uhum. Isso aí vai acontecer. O governo atual. Hoje em dia, você não pode mais, por exemplo, as igrejas grandes que têm uma grande visibilidade na internet. Ele não pode orar falando o nome de uma entidade. Porque senão ele recebe Isso é um crime. processo, é um crime, É um crime, é intolerância religiosa. intolerância religiosa. Então eles conseguiram incluir. Antigamente não, você tinha direito a isso, era inviolável. Hoje não. Então a gente percebe que você falar de determinados grupos, a tua igreja pode ser fechada. Falar de pecado. Você vai falar de pecado, por exemplo. Tem pastores falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Então é mais ou menos assim, o camarada está numa vida pecaminosa, só que o padrão de Deus está aqui. Só que ele quer fazer, ele quer descer o padrão de Deus ao padrão dele de pecado. Então ele diz que determinado tipo de comportamento, não, isso aqui era para a época. Não era bem assim. Se for assim, então Deus Jesus não falou de determinados comportamentos. Tem que atualizar. Loucura. Então a gente percebe que a gente já está vivendo um tempo de apostasia. E isso não é no mundo, é dentro da igreja. Pastores de grandes renomes, pastor de multidão. Que o camarada abriu a igreja dele e falou, nós aceitamos alguns tipos de comportamento. Uhum. E a gente olha e fala, meu Deus, esse cara, eu segui ele por muito tempo. Eu fui edificado por esse amado. E agora, quando você olha no final dos dias que era para ele tá vivendo o bom É combate, isso que eu vejo acontecendo. acabando a carreira, mas guardou a fé, ele está perdendo a fé. Então eu percebo que a gente já está passando. O evangelho de novo da conveniência. Isso. Bispo, mas de verdade, eu acho, eu creio também, eu acredito que é muito falta do posicionamento da igreja, porque nós somos mais. É a mesma coisa, a gente acabou de falar do povo que saiu do Egito. Quando eles saíram do Egito, eles eram em números bem maiores do que os seus repressores, que eram O Egito. egípcios. Era mais de 2 milhões de pessoas. Poxa vida. Então a mente do escravo escraviza ele de tal forma que ele não tem a noção de que, somos mais. O elefante. Sim, O que prende o elefante? Uma cordinha numa estaca. Você vê? justamente. E aí, se nós somos mais e somos igreja, e isso, se a gente for pegar logo, não sei se vai sair, o IBGE já está relatando alguns dados, mas eu acredito que nós somos mais. E se nós pararmos e não nos posicionarmos como igreja que realmente defende o evangelho e fale a verdade e defenda a verdade, que a verdade é uma pessoa, que é Cristo Jesus, nós vamos continuar sendo escravos. Você falou tudo. Cristo Jesus. Mas assim, nós somos mais. Mas nessa peneira, quantos são mais? É justamente isso. A Bíblia dá a entender, né, que nos últimos dias, dentro da igreja vai ter uma separação, né? É a parábola das virgens, né? Prudentes e as que não levaram Sim. óleo reserva. Sim. As virgens é uma referência à igreja. É 50% salva, Sim. 50% Porque aqui dentro da esses igreja. ícones do evangelho que nós estamos vendo eram caras relevantes. E que hoje você olha, dá dó. Você fala, o cara, ele tinha um poder de influência, só que agora ele se perdeu. E aí ele fala de atualizar a Bíblia. Tem um cantor que fala que o nosso general Cristo é ditadura. Alvo mais que a neve é preconceituoso, o louvor. Meu Deus. Tem coisas terríveis.
Ô, Bispão, você quer continuar? Não, e para enfatizar, né? E tem aquela questão que se você... Porque assim, eu acredito que Deus ele trabalha com alguns padrões. E Wesley, na minha humilde opinião. Que padrões? Em nenhum momento Deus fala em retirada na volta dele. Ele fala em guardar quando cita a tribulação. Mas em nenhum momento fala em retirada. Mas o quê? A humanidade mudou da época de Adão até pra cá? Tá, mudou. Deus, né? Se cansou do povo de novo. Veio o dilúvio. Mas não adiantou. O povo continuou. Então assim... Mas a gente veio daquela geração. Né, daquele povo. Né? Então assim... Então se a gente é descendência daquele povo... Por que a gente é mais bonito agora, nossa vez, a gente vai... E tipo assim, porque agora vai ser o acontecimento, o checkmate. Sim. Voltou, acabou, não é... A gente sabe a decisão final, como vai acabar isso, né? Então assim, eu acredito que Deus vai nos guardar, mas... acho que Vamos Deus passar vai... pelo fogo. Vamos passar pelo fogo, Não tem jeito. né? Entendeu? Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela fornalha Com uma diferença. com ele. Acabou. É isso, com ele. Acabou. É isso. E acho que a gente vai ter um podcast só para discutir últimos tempos, né? Porque, Não, porque é um negócio isso muito gera vasto. discussão. Sim. E assim, a gente vai até pedir pro pessoal aí, se vocês tiverem sugestões, né, de série, a gente está tratando da série Contra a Onda, que é a parte de mídia, de filmes e séries e redes sociais. Mas de repente você quer uma mais escatológica. Deixa eu contar pra vocês. Aí vai ser difícil com o Wesley, né? Eu postei um trecho de uma fala minha aqui do podcast, no Shorts, que fala da volta de Jesus, né? Que eu acredito assim, bispo, que a gente não tem mais tempo. Mas não o tempo na questão que ele vai voltar amanhã. Mas a gente não tem mais tempo de a gente ter a liberdade de falar do evangelho. Porque não é possível que só eu tô enxergando ali o que tá acontecendo. Né? E você falando da sua opinião, glória a Deus. E os meninos já sei da opinião deles, que é igual a minha. Então assim, meu, é possível que as pessoas não estão vendo. Eu falo isso nas pessoas que estão saindo da igreja. Que não estão se preocupando. Falei, gente, mano, agora, no final o povo tá, é igual você tá no aniversário da festa, hora do bolo, você vai embora. É sempre no final. Fala aí, Bispão, que a gente tava falando no carro, né? O diabo foi tentar Jesus no final dos 40 dias. Tava quase lá, galera. Tava quase lá. O problema não é como a gente começa. É. Como a gente vai terminar. Esses homens que eu estou relatando, eles começaram bem. Mas e o fim deles? É. E as pessoas que estão ouvindo esse posicionamento deles? Não, é isso. Eles vão dar conta. Se você fizer um desses pequeninos caírem, Tropeçar. antes Você tropeçar, perde antes de fosse tropeço. você amarrar uma corda no seu pescoço, uma pedra e jogar no fundo do mar, do rio. E sem contar os ataques, vocês viram que a gente já teve um ataque, né? Vocês viram? Como assim um ataque? Eu postei um trecho da volta de Jesus, falei, galera, acorda, vamos pra cima, pregar o evangelho e, meu, cuidar da sua salvação. A gente tem que ganhar o mundo inteiro e eu postei um trecho lá. O cidadão comentou lá, né? Mas viu, eu tô ouvindo essa ladainha já faz 2000 anos, kkkk. Tipo, da volta de Jesus, já faz que ele tá ouvindo isso aí, Mas né? isso aí vai ter mesmo. Então, é tipo assim, eu nem comentei, nem falei nada, falei, deixa ele lá, ele tá me ajudando, né? O canal ficar bombar com os comentários dele, né? Mas assim, é só o começo. Oh, me apresenta esse Highlander então, porque se ele tá ouvindo há 2000 anos. Não, eu falei pro amigo do serviço, eu falei pro amigo lá do serviço, né, sobre esse ataque, falei assim, nossa, mas ele tá velho, hein? 2023 anos. Eu gosto de uma... Eu acho que é o Rodrigo Silva que fala isso e eu vou tentar lembrar o que ele fala. Mas é tipo assim, você tem duas opções, basicamente. Acreditar ou não acreditar no evangelho, tá? E... beleza.
Suponha então que você não acredita no evangelho. Suponha então que o evangelho não seja verdade. O que você tem a perder? Não sendo verdade. Nada, porque beleza, você vai morrer e beleza, acabou como você achou que aconteceria. Agora, se o evangelho for verdade, realmente, e se tudo que a Bíblia fala for verdade, se você não acreditar no evangelho, você vai ter muito a perder. Você vai perder tudo. Vai ter que dançar bonito. Então, assim, eu tô indo pela lógica, tá, gente? Pela lógica, faz mais sentido acreditar no evangelho. Porque se ele for verdade mesmo, é a maior história de todos os tempos. Se ele for mentira, cara, você não tem nada a perder. O Rodrigo Silva acho que fala isso. E eu não tô nem entrando no detalhe de provas de que tudo isso aqui aconteceu e de que para você acreditar em Deus, você tem que experimentar. Não tô nem entrando nesse detalhe. Pela lógica, é mais seguro você acreditar no evangelho. Cara, é tipo assim, o que você tem a perder? Você aprendeu a ser uma pessoa fiel à sua esposa, ser uma pessoa de bem, uma pessoa saudável, ser uma pessoa... Porque esses são os padrões do cristianismo, né? Você cuidar do corpo, alma e espírito. Servir ao próximo. Pior das hipóteses que isso seja uma mentira, uma fraude, cara, você for um ser humano sensacional, né? Mas não é, você quer pagar pra ver? Então, assim, né? Sim, eu vou fazer uma pergunta pro Bispão, a gente já tá no tempo. Um ou dois livros que te marcaram e por quê? Eu disse aqui no início, né? Bom Dia, Espírito Santo. Bom Dia, Espírito Santo do Benihim. Eu me lembro que eu li esse livro e eu li de joelhos. Porque ele fala de a terceira pessoa, né? Ele fala sobre o Antigo Testamento, Deus, né? Pessoa de Deus. Depois, Jesus. E quando Jesus sobe, ele fala, não vou deixar vocês órfãos, mas enviarei um outro Consolador. Espírito Santo. Então, Benihim, ele enfatiza isso. E essas experiências que eu tive, que eu contei, foi também lendo o livro do Benihim. Nossa. Então, de ouvir a voz de Deus, de ter experiências mesmo, de você sentir o Espírito Santo fluindo, curas, palavras reveladas. Uma vez eu fui pregar numa igreja e eu lembro que eu estava pregando. Daqui a pouco eu disse assim, quem é Rogério aqui? Falei, Deus está me revelando que tem um Rogério, ele tem mais ou menos tantos anos, e Deus está livrando ele porque envolvido com drogas, assim, assim, assim. Depois a pessoa me procura. Acabou o culto, tô lá, daqui a pouco veio uma irmã. Da onde você conhece meu irmão? Falei, seu irmão? Que irmão? Do Rogério. Falei, não conheço ele. Falei, não, porque minha mãe acabou de pagar a dívida dele na boca. Ele ia ser morto. Então quem é que falou comigo? Quem é que deu o nome? Espírito Santo. Um dia eu tô orando na igreja de manhã e tinha um casal na igreja, o Espírito Santo disse assim, deu o nome da pessoa e disse assim, essa moça, ela fez uma obra de macumbaria para separar esse casal. No dia seguinte, na mesma hora, mandei mensagem para a pessoa, falei, eu estava orando, o Espírito Santo falou esse nome e falou que é inveja e que ele está desfazendo essa obra. Aí o casal chamou eu para ir na casa deles e a esposa disse assim, bispo, o nome dessa pessoa, ela foi no nosso casamento e ela era apaixonada pelo meu marido e nós só viemos descobrir depois. Então quem é que me ensinou a ter esse contato com o Espírito Santo? O livro do Benihim. Bom Dia, Espírito Santo. Então eu já tive experiência de ir numa loja, num tempo de escassez, e falar assim, poxa, Espírito Santo, o senhor podia ir na frente daquele tênis lá, custa tanto, mas o senhor podia ir na frente. Quando eu chego lá, promoção, de tanto por tanto. Parece besta. E muitos de nós acham assim,
Ele tem tanta coisa para se preocupar. E quantas oportunidades, então, falando em cima do que você falou, Bispo, quantas oportunidades nós não perdemos pelo fato de não tomar essa iniciativa? Espírito Santo, habilita isso para mim. Deus, faz aquilo para mim. Coisinhas pequenas, mas que, meu... Estacionamento de shopping. Ah, isso a gente perde direto. A minha esposa, então, é especialista nisso. Olha, Deus, vai lá, prepara. Prepara ou não prepara? Então é assim, nós servimos a um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes. Isso é incrível, cara. A nossa geração acha, poxa, Deus tem tanto problema. Deus não tem problema. O céu não está em crise. Ele consegue ouvir 7 bilhões de pessoas sem se perder ao mesmo tempo. Ele consegue cuidar de nós 4 aqui, ou de você que está assistindo, sem se perder. De uma forma pessoal. Que ele é poderoso, ele é onipresente, ele é onisciente. Como se fôssemos filho único, né? Filho único. Não é isso? Mais atenção que se você fosse filho único, meu amigo. Então, É pessoal, é personalizado. Então, quantas vezes você já não pensou assim, poxa, eu queria comer tal coisa. Daqui a pouco alguém vem e te convida para ir comer num lugar. Você só pensou, né? Só pensou. Alguém vem e traz, aí você fala, meu Deus. Você pensa, poxa, eu queria comprar tal coisa. Daqui a pouco alguém, tava passando numa loja e vi essa camisa, era a tua cara, e era a camisa que você viu. Então eu tô falando de coisas assim, simples, mas traga isso para a tua vida espiritual. Amém. Traga isso para a tua casa. Traga isso para o teu quarto. E no livro do Benny eu li há muito tempo, gente. Ele puxava uma cadeira, né? Uhum. Ele falava, senta aqui, Espírito Santo. E ele fala que a presença, eu tô sentindo a presença dele aqui. Amém. E a presença enchia aquele quarto. Amém. Ele passava ali 5 horas orando. Ele diz que uma vez, quando ele sai do quarto, a presença era tão grande que a mãe dele foi jogada para a parede. O Benny Hinn era um cara que, quando ele levantava a mão, as pessoas caíam. Sim. Eram curadas. Uhum. Então, assim, será que foi só para aquela época? Com certeza. Qual que é a diferença daquela época para... A única diferença é que, naquela época, ele gastava tempo no quarto. A nossa geração não quer gastar o tempo no quarto. Ela quer gastar o tempo na selfie. Ou fazendo no braço. O que é a selfie? Já passo para você. Não, pode falar. É eu me idolatrar. Por que eu tiro tanto selfie? Que eu me idolatro. E Cristo nunca quis que a gente se idolatrasse. Eu gosto de ver o homem que eu sou. E o evangelho é o quê? É eu olhar o outro. É eu me preocupar com o outro. É eu servir o outro, é eu amar o outro. Eu costumo dizer, Bispo, que o evangelho, ele tem uma tradução. O evangelho é igual a entrega. Se você não se entrega, se você não se... O que Cristo fez? Mataram Cristo? Não. Ele se entregou. Ele se entregou. Forte. Forte. Então é isso. Eu recomendo esse livro. Vou ver se eu compro e releio. Porque é riqueza. Algumas pessoas chegam a nem acreditar. Só que se você olhar, por exemplo, Estevão. Nossa. Se você olhar Filipe, ele está pregando, daqui a pouco o Espírito Santo arrebata ele para o deserto. Tem uma carruagem do eunuco, né? Não lembro. Sim. E o Espírito Santo fala, se aproxime, ele está lendo Isaías. E não tá entendendo. E ele pergunta, você entende? Ele diz, não tem ninguém que me explique. O etíope. Isso. E ele começa a ensinar, a explicar. E daqui a pouco ele diz assim, o que me impede de ser batizado? Ele diz nada. Eles descem, e ele é batizado e dali ele é tomado para outro lugar. Então, assim, isso a gente pode viver nos dias de hoje. Experiências sobrenaturais. Só que a gente está tão preocupado com ter ou ser,
no ser não, né? Com ter, com aparência, que a gente perdeu o momento de quarto que ninguém vê. Eu me converti e eu orava 5 horas por dia, entre Bíblia e orar. E meu irmão mais velho, ele dizia assim, mãe, esse menino tá ficando louco. Ele tá igual a tia. Ele é maluco. Ele fica nesse quarto 5 horas. Os anos passam. Meu irmão se converte. E aonde ele ora? Aonde eu orava. Eu tive a oportunidade de ungir meu irmão como pastor. Hoje ele tem uma outra igreja. Hoje minha irmã é líder da dança. Hoje minha mãe serve comigo. Hoje minhas cunhadas, minha sogra, meus sobrinhos, sobrinhas. Quantas vezes você não intercedeu? Quanto tempo você não intercedeu dentro daquelas 5 horas? Por Eu toda fui a o sua primeiro a me converter. E minha família dizia que o samba estava família? Na veia. na veia. Então quando eu ia orar, eles ligavam o som no último volume. Eu parava de orar. Então eu tinha que esperar todo mundo dormir para eu ir para o banheiro orar. Um dia eu estou no banheiro orando e o Espírito Santo disse assim, por que você tem que esperar todo mundo dormir para você orar? Eu disse, Jesus, porque eles fazem muito barulho. Ele disse, você não entendeu que aqui você é luz? E aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora? Comece a se posicionar. Por que você interrompe no momento que você está falando comigo e quando chega alguém? Porque quando chegava alguém, eu me levantava. Eu disse, é, Espírito Santo? Ele disse, é. Então, quando eu estava orando, que eles entravam, eu continuava orando. Daqui a pouco, o céu, a luz começou a entrar naquela casa. Quando eles ligavam o som no último volume, minha mãe dizia assim, desliga que teu irmão está orando. Glória a Deus. Quando meu irmão entrava no quarto, que via que eu estava de joelho, ele saía. Porque eu comecei a me posicionar. Então, quando a gente entende quem nós somos em Deus e quem é que está conosco, Quando eu tenho identidade de filho, quando eu tenho né? identidade de filho, não importa o ambiente que eu esteja, se tiver em trevas, eu sou luz. Uhum. E a luz no escuro, ela brilha. Ainda que seja pequena. Uhum. Por exemplo, você está numa escuridão. Um farolete de luz, você fala, eu estou vendo algo ali. É isso que essa geração precisa. Amém. De servos e servas que sejam luz. Amém. Amém. Poderoso. É. Muito Coloca bom. mais. Dava pra gente conversar aqui. Coloca mais uma horinha aí. Eu vou te perguntar, Guilherme. Não tem como. Acho que a gente vai guardar pra fazer uma parte 2 depois com Amém. você, Bispão. Amém. Mas, últimas palavras aí, senhores. Cara, Manda maravilhoso. beijo se não tiver. É. Não, bispo, glória a Deus pela sua vida. Que Jesus ele possa Amém. te levar para lugares ainda maiores. Amém. Que a sua obra que ele confiou em você continue sendo feita e que seu trabalho é maravilhoso. Eu não falo isso para engrandecer o homem, mas sim engrandecer o nome de Deus. Né? E o homem, eu fui numa pregação sua e, Amém. maravilhoso. Então, eu não esqueço daquela pregação, do que foi falado lá, né, das entregas que foram feitas. E hoje, né, os frutos já estão, Você vê. né, o que você Meu entregou Deus. Você naquele vê. dia, né? Então, assim, a gente não quer ser referência pra, nossa, meu Deus, eu converso direto com o Gui, assim, às vezes, a gente não quer fama, a gente não quer, dá preguiça, eu quero Jesus, Amém. sabe, e fazer ele conhecido, a nossa vontade, né, Gui, a gente tava conversando, né, acho que tá do Rodrigo também, Deus, o que você me ama na vida, fazer da vida? De me perguntaram isso, mas tipo assim, foi no sentido financeiramente, profissionalmente. Eu falei, mas caramba, velho. Eu gosto de falar de Jesus, o que eu vou responder agora? Então eu falei pro Senhor, Deus conhece o som dos corações. Eu falei, Deus, eu amo, quero viver disso. Amém. Sabe? Então, vendo o seu testemunho, o passo de fé que você deu, né? Tipo assim, eu não tenho condições, mas, vai e faça. Né? Digno E a gente- trabalhador do seu salário. A gente crê que o podcast, o principal foco é alcançar vidas, né? Onde Deus vai nos levar, pouco importa. Se
se uma vida for alcançada, o Rodrigo disse isso uma vez, né? Pra gente, foi um trabalho muito bem E feito. se foi, a gente quer ouvir o testemunho aí. Contate a gente nas redes sociais, porque isso fortalece a nossa fé. Isso porque eu falei que últimas palavras rápidas. Ele contou um testemunho inteiro. Né? Rodrigão. Encerra aí, Rodrigo. Valeu, Bispo. Prazer receber você. Prazer, né, entender e escutar do seu testemunho como um homem de Deus, um homem que está na obra, e isso vem edificar cada vez mais as nossas vidas. Muito obrigado mesmo, viu? Eu agradeço. Amém. Ah, não precisa. Quer falar alguma coisa, as últimas palavras? Eu acho que é só agradecer Amém. por essa oportunidade de conhecer o podcast de vocês. E estou muito feliz porque, assim, acredito que vocês têm conhecimentos, formações, poderiam estar aí em tantos lugares, mas vocês decidiram se dedicar para o reino. E a gente sabe que não é fácil a renúncia, mas o sabor da renúncia é muito bom, porque quando você começa a colher os frutos, talvez agora ainda está no início, talvez agora vocês não vão ter tanto feedbacks, mas quando isso começar a crescer, quando vocês começarem a atingir multidões, pessoas, né? Primeiro que isso muda a gente, né? Amém. Muda a gente. É o que você disse, perguntaram de algo material e você não soube dizer. Porque você respira Deus. Uhum. A gente está tão envolvido com Ele que as demais coisas, Ele Ele prepara. acrescenta. A gente quer Ele, a gente quer estar envolvido com Ele, respirar Ele, acordar com É Ele. isso. Então que Deus possa abençoar vocês e que Amém. a relevância vai vir aí, porque Amém. é pro reino. Amém. Nós Amém? cremos. Deus abençoe. E quero te agradecer. E eu sempre falo isso, eu creio muito que Deus une não só pessoas, mas propósitos. Propósito. Eu creio que os nossos propósitos, eles estão unidos, não só o meu e o seu, mas o de todos aqui. Sim. Então, te agradeço. Tamo E parte 2, parte 3, parte 4, você já está Fechou. convidado. Fechou. E vocês vão no meu podcast. Mas com certeza. Oh, depois olha. a gente divulga aqui. Top. Deus abençoe. Galera, ficamos por aqui. Fiquem com Deus. O que é? Família em Cucar. Família em Em Cucar. Cucar. Mãos a todos e compartilhe aí nas redes sociais. Compartilhe com quem você acha que vai ser edificado ouvindo a história do Bispo Alan, os testemunhos e a nossa conversa. Ou quem não acha também, manda pra tia tribulada, manda pra todo mundo. É isso. Mas fiquem com Deus, ficamos por aqui. Um beijo. Deus abençoe. Valeu. Deus abençoe.